Mais uma vez, bom dia estancianos, os bem acordados, os bem feirados, os pretendentes a deixar de lado esses tempos irados, para reencontrar novos tempos. Nessa era digital, em que Bauman dizia que na era da informação a invisibilidade é equivalente à morte, porque vivemos tempos líquidos, onde nada é para durar. E o próprio Bauman dizia que a medida de todas as coisas agora é o consumo. Consumo logo existe, já dizia Eduardo Galeano. Nesses tempos onde as torturas são chamadas de procedimentos legais, a traição se chama realismo, o oportunismo se chama pragmatismo e o imperialismo se chama globalização, e as vítimas desse imperialismo se chamam países como o Brasil em via de desenvolvimento. Porque o dicionário também foi assassinado pela organização criminosa do mundo. E a intenção disso é que as palavras já não digam o que dizem ou não sabem o que dizem. Porque esse é um sistema de desvínculo. Por isso se festeja o axioma que diz: boi sozinho se lambe melhor. O próximo, o outro, não é seu irmão, não é seu amante, é um competidor, um inimigo, um obstáculo a ser vencido ou uma coisa a ser usada. O sistema que não dá de comer, tampouco dá de amar, condena muitos à fome de pão, como vemos no mundo e no Brasil, e muito mais à fome de abraço. Mas nós estamos assistindo uma tentativa de retomada, pelo menos no Brasil, dos laços de irmandade, de família. Sonhos anunciam outra realidade possível e os delírios outra razão. Somos, enfim, o que fazemos para transformar o que somos e agora pretendemos isso. E a identidade não é, e nunca foi, nunca será uma peça de museu, quietinha na vitrine, mas sempre a assombrosa síntese das contradições nossas de cada dia. E nessa fé fugitiva a gente precisa acreditar. Mesmo que a gente ainda veja nesse país a direita resistir terrivelmente. E como um bom aluno, nós vemos pessoas como Eduardo Bolsonaro, que diz ter aprendido na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que os juízes são inertes e só agem quando acionados. Esse é o desejo da elite. E esse desejo da elite se dirige a quem? Se dirige agora, o Supremo, que reage por um juiz que, mesmo lendo jornais, mesmo tendo conhecimento dos fatos, mesmo não sendo exatamente provocado, é o grande inimigo do fascismo nesse país, que é Alexandre de Moraes, e age por conta própria. Não é isso que Bolsonaro está arguindo. Juiz não pode agir, dizendo, por conta própria. O juiz tem que ser inerte, ficar geladinho nos gabinetes. E Eduardo, Carluxo, Flávio, Michele, a família Bolsonaro continua agindo com desenvoltura, apesar do golpe que não deu certo e que a cada dia apresenta um fato novo explicador do desastre. Agora é o telefone do governador. E como aconteceu com a história do grampo que Bolsonaro sugeriu com Daniel Silveira e que o senador Marco Duval se negou a aplicar para pregar em Alexandre de Moraes, muitos outros foram ensaiados e agora nós estamos sabendo mais profundamente. Mas quando alguns acham que a extrema-direita se fragilizou com denúncia do plano do grampo contra Moraes, Eduardo ataca novamente o Alexandre de Moraes. O filho de Bolsonaro está no grupo dos que continuam se expondo com quase toda a família. Em toda a turma estão os que decidiram se calar. E mais outros que estão tentando vestir, como a gente está vendo com o PL, a camiseta de Lula.
Tem gente que veste GG com camiseta P e vice-versa. Tem fascista arrependido que vestiu Bolsonaro durante mais de 4 anos e agora é Lula 3.0. No Congresso é assim. A turma inquieta e falante do jipe de Eduardo, a turma quieta dos políticos que não põem a cabeça para fora da trincheira, e mais o grupo do que se pediram trégua tem uma mesma coisa em comum. Escapam, de novo, a desenvoltura de Eduardo Bolsonaro, a quietude dos que se auto-amordaçaram e o cinismo dos que dizem ter desistido do golpe para bajular o senhor Lula, expressam o mesmo sentimento. Todos têm a confiança no sistema de justiça inerte. Temem Alexandre de Moraes, têm medo de parte do Ministério Público e sabem que a Polícia Federal agora também é outra. Mas não temem a estrutura e os trâmites que irão se encarregar de levar adiante na justiça de primeira instância, porque Bolsonaro vai para lá e eles vão para lá, os esforços para pegar extremistas acima da turma da Fátima de Tubarão. Por isso, a gente ficou sabendo essa semana que parte daquele golpe previa uma arapuca contra Alexandre de Moraes. E 4 dias depois, numa segunda-feira, nós fomos informados que Eduardo Bolsonaro voltou a atacar o ativismo de Alexandre Bolsonaro. E que parte da esquerda também ataca o ministro. Parte da esquerda. E o fascismo conta com esses nunca inesperados aliados do estou avisando, segundo os quais o Supremo se voltará depois contra todo mundo. E todo mundo quer dizer quem tiver vínculos com Lula agora. Por isso que parte da esquerda faz isso também. O bolsonarismo gosta de juízes inertes. E torce para que o jogral do olha, que eu avisei, seja aumentado e levanta a voz, principalmente entre jornalistas hermenêuticos. Na próxima semana, quarta-feira, completa-se um mês da invasão de Brasília, né? E entre os presos e gente com tornozeleira que vão entrando e saindo da papuda, temos mais dos mesmos. Mais mané, mais financiador de pequeno porte, de manezinhos e até amigos de manés que entraram de gaiato nos ônibus dos terroristas. Mas ainda não temos na papuda gente que dê sentido à afirmação do presidente Lula, na posse de Aloysio Mercadante, de que aquele 8 de janeiro foi a revolta dos ricos que perderam a eleição. E eu pergunto, há ricos na papuda? O que ajuda a explicar a desenvoltura do fascismo. Se a revolta foi de gente de dinheiro e essa gente ainda não foi contida, falta concluir o que mais importa. Faltam na papuda os grandes financiadores da extrema-direita, desde a montagem do gabinete do ódio. Faltam também os articuladores, os operadores do golpe Tabajara. Porque muitos dos financiadores estão e esperam ficar impunes, mesmo envolvidos em crimes variados de muito antes de 2018, porque a justiça é tantas vezes mais inerte do que deveria ser. E a desenvoltura de Eduardo, dos irmãos, do pai, que come frango frito em Orlando, e agora até de Michele, se sustenta nessa sensação de impunidade perene. Quem lê o livro da jornalista da época, Os Negócios do Jair, sabe o quanto a inércia da justiça sempre fez bem a essa gente. Sempre fez bem a essa gente. E a gente vê agora vários depoimentos em vários setores da imprensa, em programas,
e nas redes sociais sobre o que foi o desmonte impressionante da família durante 6 anos desse país. E a gente precisa ficar interessado em debater a importância de investigarmos a produção de subjetividades perversas instaladas durante esse tempo. E aqui a gente não tem a pretensão de sugerir que se estude em psicanálise ou faça análise, mas atente pela tendência do momento. E a gente acredita que o avanço tecnológico e a ausência de uma formação crítica em que temas que envolvem cidadania, respeito ao espaço público, diferenciando do privado, exercitando o pensamento investigativo sobre os rumos do mundo atual, deflagra uma persona, sujeito esvaziado de consistência humana. Nos tornamos mais parecidos com objetos do que com ser sensível, preocupados em ser reconhecidos pelo bom caráter, pela honestidade, pela solidariedade, pela gentileza. Avançamos, como Bauman diz, no consumo excessivo, na estética padronizada, que é uma vida pouco autêntica, pouco espontânea. Copiamos, reproduzimos sem questionar conteúdos. Recuamos nas excelências interiores e buscamos novidade na moda, mas não do espírito, do conhecimento. Muito lixo informativo, muita fake news e pouco tempo nos livros. É como a sociedade se estruturou e se desestruturou nesses 6 anos. A formação humanista se completava nos clássicos. Não precisa se ler só Dostoiévski, de Crime e Castigo, não precisa se ler Guimarães Rosa, mas nos clássicos até mais comumente, como Monteiro Lobato e outros. Contudo, nos tornamos seres dessubstancializados. Sem substância própria, circulamos na subjetividade alheia, a quem nos renderá mais likes. Tem uma propaganda no canal de notícias da Globo, na Globo News, que o cara disse, com 7 likes você consegue descobrir mais o que é uma pessoa do que a família dela sabe. Porque a política da era Bolsonaro não foi só uma provocação, ela foi uma exposição do odor. O bueiro que produzimos junto aos avanços do capitalismo e seus correspondentes, neoliberalismo, tecnocultura, redes sociais, espetacularização, e como melhorar as referências a educar os filhos, sabendo que o pai pode ser pode estar e pode ser um ente entre os terroristas da extrema-direita. A gente precisa perguntar isso a gente. Como prevenir para não colocar no mundo seres sem consciência política, neonazistas, fanáticos, sem rumo e desejo do futuro honrado? Porque às vezes agimos de forma desonesta, manipuladora e perversa. Se somos feitos de afetos, algo afeta, entra, faz revolução, nem sempre conseguimos controlar. Muitas vezes acabamos fazendo o que não concordamos. Algo escapa ao bom senso. E se assim não fosse, seríamos animais desprovidos de sentimento, de emoções. E sentimos raiva, ódio, amor, inveja e por aí seguimos fazendo estragos. Trabalhar as pulsões malignas, perversas é mais do que necessário agora. Somos sujeitos pulsionais que precisam ser investidos, orientados para o bem, inseridos na civilização. Estamos desumanizados e desumanizando o mundo ao deixar crianças serem alfabetizadas somente pelos smartphones, quando perdem a singularidade. A entupir os filhos, os netos, os sobrinhos de bugigangas, dificultando o contato deles com o desejo, o qual advém da falta. É ela que nos enche de alegria para continuar a viver, a lutar pelos sonhos. Nossa incompletude, o que nos falta, é que nos enche de alegria para continuar a viver, a lutar pelos sonhos. Como a música canta, sonho meu. E sem essas intensidades seríamos
moluscos, um vulto que apenas gesticula, balbucia, não reverseria em sua trajetória sintomas, medos, carências, traumas, amores. Talvez seja por isso que a convivência humana é tão turbulenta. Ao ser humano resta tornar-se melhor, se lapidar, repensar conceitos, posturas, higienizar pulsões, fascinar os sentimentos. E embora tenhamos nascido em um corpo biológico, é ao longo da vida que vamos emporcalhando o corpo erótico. Somos marcados, educados e formatados por um conjunto de pessoas e culturas. E nos desvencilhar maus feitos, um trabalhão há de ser realizado. Sem isso, estamos aí, por omissão, por colaboração, repetindo a barbárie. E há vários exemplos: Hitler, Stalin, Bolsonaro, Marco Duval, Daniel Silveira e seus ascetas. Nós temos, como diz Eduardo Galeano, um pedaço de carne, mas logo podemos nos tornar um cozido de imperfeições. Que tal o movimento, numa época de retomada da boa educação, da formação cidadã humana, em casa, nas políticas públicas? Voltar a oferecer literatura, música, bons filmes, debatendo o machismo, o racismo, seduzir as crianças pelo belo. Esse país precisa mais de Chico César e menos TikTok. Puro estado de poesia. Eduardo Galeano, para finalizar, dizia assim: eu nasci e cresci debaixo das estrelas do Cruzeiro do Sul. Aonde quer que eu vá, elas me perseguem. E debaixo do Cruzeiro do Sul, cruz de fulgores, vou vivendo as estações do meu destino. Não tenho nenhum Deus. Se tivesse, pediria a ele para não me deixar chegar à morte. Porque ainda não. Falta muito o que andar. E para nós, brasileiros, falta muito o que andar. Porque existem luas para as quais a gente ainda não latiu. E sóis para os quais ainda a gente não se incendiou. Ainda não mergulhamos em todos os mares deste mundo, que dizem ser 7. Nem em todos os rios do paraíso, que dizem que são 4. Em Arauá existe um menino que explica, dizendo assim: eu não quero morrer nunca, porque eu quero continuar a brincar sempre. E precisamos urgentemente reaprender a brincar com a vida, levando ela extremamente a sério, sem nos adoecer tanto. Bom dia.